Oi, meus amores! E hoje eu vou ensinar a fazer a melhor paleta caseira. E é uma paleta caseira super completa, que vem sombras e não somente sombras opacas, mas sombras cintilantes, sem usar maquiagem, miga. Olha isso. Ela vem 2 pó compacto, no caso vocês vão fazer, né? 2 pó compactos, porque um mais claro para iluminação e um do tom de pele de vocês, contorno em pó, blush, iluminador, várias tonalidades de sombra que vocês vão poder escolher, né, qual que vocês vão querer, delineador em gel e 2 cores de batom, que vocês também vão poder escolher quais cores vocês querem. Então é uma paleta assim, ó, super completa. Inclusive eu tenho aqui, ó, as cores que eu apliquei aqui pra testar ainda no começo do vídeo, tipo, faz mais de 1 hora que eu tô com essas sombras aqui e ainda não saiu. Lavei minha mão, ó, passei aqui as sombras com o dedo e ainda não saiu, ó, tipo, fica super pigmentado. E fiz, né, a minha maquiagem dos olhos com essas sombras, que parece uma paleta gringa mesmo, né, gente? E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tanto quanto eu gostei bastante. Ficou uma pigmentação assim, ó, sinistra mesmo. Olha só o iluminador. E é totalmente sem usar maquiagem. Pra não dizer que eu não usei maquiagem, eu usei um pinguinho de base aqui nos pó compacto, que é a melhor opção de fazer pó compacto caseiro, que eu acho que dá um aspecto bem do aspecto comprado mesmo, sabe? Então por isso que eu usei um pinguinho de base, mas o resto é totalmente sem usar maquiagem, tá? Mas primeiro eu vou mandar um beijo para 3 inscritas aqui desse canal. Aniele Campos Briet, um beijo, Aniele, muito obrigada por acompanhar o canal. Stephanie Borges, eu acho que é assim que se pronuncia, Stephanie Borges, um beijo, muito obrigada por acompanhar o canal. E Mari Girl, um beijo, Mari, muito obrigada por acompanhar o canal. E se você quer beijo no próximo vídeo, comenta aqui embaixo, hashtag quero beijo, que eu vou escolher mais 3 pessoas pra mandar beijo nos próximos vídeos. Espero muito que gostem. Se você gosta desse tema de vídeo, deixa o seu like, que o YouTube entende que você gosta desses vídeos e entrega mais esses vídeos pra você. E se você não é inscrito, inscreva-se, porque senão depois você esquece e você não tem mais novidades do canal. Espero muito que gostem e vem comigo! E a base para praticamente todos os nossos produtinhos vai ser 1,5 colher dessa colher de medida do amido de milho. O amido de milho é o melhor porque ele junta todos os produtinhos, ele consegue passar uma pigmentação real dos produtos. Eu coloquei um pouco de base, até coloquei muita base, não é necessário tudo isso. E 1 colher, uma tampinha e meia de álcool, se você usar esse álcool pequeno. Se não, vai colocando aos pouquinhos. A consistência não pode estar tão líquida, porque senão craquela. E nem tão grossa, né, porque senão ele fica tipo um efeito meio pastoso. Coloca aí exatamente para esse tamanho, né, de recipiente. Se for necessário, faça mais, né? E se for necessário, você retira os excessos do álcool, porque daí ele seca mais rápido, né? Se ficar um pouco líquido, é importante você tirar o excesso do álcool para ele não craquelar. Aproveitei nessa misturinha, porque a gente vai fazer um tom de pele agora do nosso pó compacto. Usei 1,5 colher do amido de milho, uma base do tom da minha pele, e eu coloquei um pinguinho de base mais escura, porque quando a gente mistura com amido de milho, tende a clarear a tonalidade do pó. Então por isso que eu coloquei um pouquinho para ficar exatamente no tom da minha pele. Mistura 1 tampinha e meia de álcool, todo mundo ali até ficar numa consistência nem tão líquida nem tão grossa e prontinho. Nosso contorno também. O nosso contorno, se você usar uma base mais escura, não é necessário colocar muita base, porque ele tende a ficar meio pastoso. Então, 1,5 colher, né, do amido de milho, um pouquinho de base e 1 tampinha e meia do álcool. Se você tiver um corante alimentício marrom, em pó de preferência, dá pra fazer também, tá, gente? Senão você pode misturar todas as sombras marrom que você tem, que você não usa. Pra fazer o nosso blush, a gente vai precisar de corante. Você pode usar qualquer um desses. Esse dessa marca Fab ali, ele é perfeito porque vai ser a base de todas as nossas sombras, porque ele é cintilante, tá, gente? Eu misturei todos esses que eu tinha. Se você tiver o líquido, eu aconselho você misturar com uma sombra mais ou menos dessa cor de blush ou um corante em pó. E eu misturei os 3 porque esse dessa marca ele é meio brilhoso. Eu usei o Bordeaux porque ele é mais pigmentado e opaco. Então eu misturei pra ficar uma misturinha perfeita. Se não, você pode misturar todas as cores de sombra que você tem nessas tonalidades de blush, que vai ficar lindo também, porque ele vai render muito mais misturando com o amido de milho. Mistura todo mundo ali e prontinho o blush. É só você colocar, se for necessário retirar os excessos
excessos do álcool, né, com o papel e prontinho, gente. Eu retiro praticamente em tudo porque ele seca mais rápido, tá? Aproveitei essa misturinha pra fazer uma cor de sombra rosa, então eu coloquei um pouco mais de amido de milho e eu só coloquei esse corante alimentício porque ele é mais clarinho. Ele tem esse tom mais cintilante, mas ele é mais clarinho, não é tão pigmentado quanto o líquido, né? O vermelho líquido e o em pó Bordeaux. Misturei e ficou uma cor mais clara de sombra, né? Pra complementar ali as nossas cores de sombra, que também dá pra ser usada como blush. Misturei todo mundo ali, se for necessário, né? Dar uma mexidinha ali pra se adaptar no recipiente. E pra fazer o nosso iluminador, eu peguei essa cor de corante, ó. Vocês têm que prestar atenção nas cores dos corantes se vocês forem querer fazer também. Esse ali, esse dourado, ele é perfeito. Olha como é pigmentada essas cores de corante, gente. Parecem uns pigmentos de maquiagem mesmo. A amido de milho já estava ali, fui colocando o corante. Só que assim, eu só tinha os dourados, só que eu não queria que ficasse um iluminador tão dourado, eu queria que ficasse meio rosado, sabe? Então por isso que eu coloquei essa sombra pra misturar com o dourado, senão pode sim usar só o corante, tá? E se você não tiver o corante, você pode usar todas as sombras cintilantes que você tem, na clarinha, no amarelinho, no dourado, e misturar que ele vai render muito mais com o amido de milho. Mas olha só que lindo, eu só misturei a sombra pra ele não ficar tão dourado. E ele ficou numa cor que eu gosto. Retirei o excesso do álcool, né? Muito importante. E dá uma mexidinha ali pra ele se adaptar ao recipiente. Aproveitei a mesma misturinha porque a gente vai fazer um dourado mais escuro. Esse dourado é perfeito, gente. E eu coloquei, né, o amido de milho já estava ali. Foi colocando ali. A quantidade de corante é meia aleatória. Se você quer que fique pigmentado, você coloque mais corante. Mas olha como esse corante é perfeito. Ele fica uma cor meio ouro, assim, meio metalizado, sabe? Eu achei perfeito mesmo. Se eu soubesse que eu tinha feito esse como o iluminador. Mas é claro que dá pra usar como iluminador tranquilo, né? Ele fica uma cor dourada super linda, gente. Olha isso. Fica muito lindo. Dá tanto pra usar como sombra como iluminador. Agora eu vou fazendo as nossas sombras. A base das misturinhas sempre são essas. O amido de milho. Por que o amido de milho, gente? Porque ele, sabe, ele não craquela, ele demora pra craquelar. Você até pode fazer com talco, com farinha, só que sim, não vai ficar tão pigmentado. Eu já fiz e craquelou, tipo, em 1, 2 dias, sabe? Então não aconselho, tá? E aí fui fazendo as outras cores. A mesma misturinha. 1,5 colher do amido de milho, 1 tampinha e meia do álcool e mistura as cores de corante que você tem. O preto dessa marca é super lindo, gente. Ele tem uns brilhos, porque ele parece um pigmento tipo de maquiagem mesmo, que nem eu tenho. E pra fazer o nosso delineador, eu já ensinei aqui no canal, mas como eu queria fazer uma paleta super completa com os melhores produtinhos de maquiagens caseiras, eu peguei de novo e fiz um delineador com o giz de cera, porque ele não é tóxico, tá? Você tem que ver se ele não é tóxico, porque normalmente esses giz são pra criança, então eles não são tóxicos. Eu misturei com o coco extra virgem, derrete ele e coloca ali na medidinha do delineador, que ele vai secar, tá? Tipo, 15 minutinhos ele já vai estar seco. E pra fazer o nosso batom, eu peguei um giz e misturei com o coco. Você pode fazer essa misturinha com manteiga de cacau, você pode fazer com vaselina, algo assim que fique líquido, que torne líquido. Você derrete ali, eu tava derretendo numa vela que nem apareceu, ele vai ficar líquido. Mas é importante manter essa paleta conservada se você fizer o delineador e o batom, porque eles podem derreter se for muito calor, tá? Pra fazer um tom mais claro, eu peguei e misturei um giz cor de pele e coloquei um pouquinho mais da vaselina pra ficar mais líquido. Porque se você coloca muita vaselina, ele fica muito líquido, muito claro e acaba não passando a pigmentação, acaba ficando tipo aquela cor nude. E se você não coloca muito, ele fica duro e o giz não passa a pigmentação, porque afinal o giz é duro, né, gente? Então você tem que saber a medida certinha pra ele passar a pigmentação. E prontinha a nossa paleta, deixa secar de um dia pro outro, tá, gente? E conservem bem se vocês fizerem o batom e o delineador, porque já aconteceu comigo de derreter. Testando aqui essas sombras com vocês, elas ficaram muito pigmentadas. Elas superaram as minhas expectativas, gente. Sério, muito mesmo. Se você achar necessário, você até pode voltar com os corantes depositando na superfície, como eu também fiz, tá? E vocês também podem usar os corantes soltos como pigmentos mesmo. Se vocês forem comprar, vocês podem usar ele, tipo, normal, sem misturar com amido de milho. Eu paguei um pouquinho a mais nos corantes, tá, gente? Do que aqueles de mercado mesmo, que... Como o Bordeaux, entendeu? A gente já fez várias maquiagens aqui, eles estão em torno de 2 e pouco.
Olhem o desastre que aconteceu, gente. A minha sombra descolou, mas, tipo, é super normal quando a sombra fica muito macia, sabe? Acontece, às vezes, de comprar realmente as paletas e as sombras virem desgrudadas. Acontece, tá, gente? Mas não ficou ruim as sombras. Eu tive que misturar ela na paleta de novo, quebrar ela e consertar com um álcool, mas continuou super pigmentado. Testando o nosso contorno aqui. Assim, pra mais pigmentação, coloque um pouquinho mais de base, senão um pouquinho mais de corante, né? E testei também o pó compacto. O contorno, ele ficou mais suave, tá, gente? Mas eu gostei. Eu já fiz um super pigmentado aqui no canal também. E o pó compacto, ele ficou muito bom, só que desfocou ali, né, gente? Mas os pó compacto, eles sempre ficam com aspecto de comprado mesmo. Eles são super confiáveis. Essas misturinhas, assim, eu gosto muito. Por mais que seja usando maquiagem, eles ficam com efeito de comprado. Apliquei o roxinho no canto interno, no meio dos olhos eu apliquei o azul mais claro e no canto externo eu apliquei o azul mais escuro. Eu fui depositando e depois eu fui esfumando. Ali nas sombras até às vezes eu vim com o pigmento do corante mesmo, aplicando em cima porque ele deixa mais brilhoso, porque quando você mistura com amido de milho ele se torna um pouco mais opaco e se você quer mais brilho você pode sim usando o próprio corante, gente. Sério, esses corantes são lindos. Fiz um esfumado preto rente aos cílios e ali abaixo dos olhos eu vim com o próprio pigmento do corante misturando com a sombra da paleta pra ficar bem brilhosa e bem pigmentada. Apliquei o rosinha e o dourado e olha só como ele é pigmentado mesmo, gente. Eu mostrei ali pra vocês, aplicando ali pra mostrar o brilho real do produto. Em cima eu dei uma leve aplicada com o verde, só pra ele não ficar de fora, né? Tipo, eu uso todas essas cores pra testar aqui com vocês, né? Por isso que eu fiz um olho bem colorido. E testando o nosso delineador em gel, ele ficou meio cremoso, porque também tava calor, tá, gente? Se for aí calor onde você mora, principalmente nessa época de calor, ele fica um pouco líquido, sabe? Meio cremoso. Então não coloque muito óleo de coco. Eu até tive que selar com a nossa própria sombra preta da paleta pra ficar mais seladinho e não borrar, tá? Mas se vocês forem fazer, coloquem até um pouco menos de coco, ou vaselina, ou manteiga de cacau que vocês forem misturar. Testando o nosso blush, eu não gosto do blush tipo chineladona, mas o nosso blush e nossa sombra, né, que dá pra usar os dois como blush, ficaram também super pigmentados. Eu não tinha colocado muita fé no nosso iluminador, mas olha que lindo que ele ficou. Eu achei que não ia ficar pigmentado, porque na paleta ele não parecia que ia ficar tão pigmentado. Ele ficou uma cor meio estranha, né, mas ele ficou super pigmentada quando aplicada no rosto. Eu gostei bastante, misturando aquela sombra lá com o corante dourado. E essas são as nossas duas cores de batom. Vocês podem fazer a cor que vocês quiserem, né? Conforme vocês forem usar o giz de cera. E ficou super pigmentado, gente. Eu amo. O batom vocês têm que cuidar pra não colocar muito coco, pra ele não ficar tão nude. E também não colocar tão pouco a ponto de não passar a pigmentação. Mas eu amei a dica desses produtinhos. Quis fazer os melhores aqui pra vocês fazer, né? Quem não viu os outros vídeos. Se vocês também gostaram, deixa muito like, porque é muito importante pra mim produzir mais vídeos assim, igual a esse, tá? E se você não é inscrita, inscreva-se, porque senão depois você esquece. E quem ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo um coração roxo pra mim retribuir esse coração pra vocês, tá? Espero muito que tenham gostado, compartilhem com as amigas de vocês se vocês também gostaram desse vídeo. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!